Olá pessoal, tudo bem? Olha, hoje é um vídeo um pouco diferente aqui no nosso canal Fábrica de Soluções e vai ser o começo hoje de uma pequena série com o mesmo convidado especial que eu estou trazendo. E nós vamos falar sobre os cuidados que muitas empresas têm que ter, condomínios, empresas, e não sabe, como sempre digo, o maior vilão dos empresários brasileiros é justamente a própria ignorância deles. Eles costumam dizer, é normal o empresário brasileiro dizer que ele é vítima. Ah, que a legislação é contra ele. Na realidade, eu quero dizer a vocês, faz quase 3 décadas que eu falo isso. Você não é vítima da legislação, você é vítima da sua ignorância. Porque enquanto você fica atrás de assuntos que não vão levar sua empresa, seu negócio para lugar nenhum, você deixa de conhecer aquilo que é normal. Durante essa pequena série, eu vou falar com você, assim como o especialista que eu convidei, vou falar com você sobre os cuidados que você deve ter. Eu espero que isso te ajude a entender como você deve proceder com o seu negócio e a sua empresa para que você nunca tenha surpresas desagradáveis. Então vem comigo. Esse é o primeiro passo de uma pequena série. Lembra de curtir, lembra de comentar no momento que você quiser fazer suas perguntas para que o Eduardo, meu convidado, possa responder para você também. Pessoal, eu quero apresentar para vocês um convidado muito especial aqui, um amigo, aluno, mentorado, empresário. O Eduardo, ele é um empresário da cidade de Americana, 41 anos. Depois, ao longo da série, ele vai se apresentando mais para vocês. E ele é um engenheiro eletricista, ele vai se apresentar condignamente e nós vamos falar nessa pequena série sobre os cuidados que os empresários, condomínios e tal devem ter para não ficarem presos da ignorância, como eu falei agora há pouco. Eduardo, seja muito bem-vindo. Obrigado por aceitar o meu convite. É um prazer estar com você aqui. Então, pode fazer a sua abertura aí para a galera sobre o que você vai falar, como assim já pode saber o que eles vão esperar. Bom, obrigado eu, professor, pelo convite. Agradeço estar aqui. Agradeço pela sua ajuda aí todos esses anos aí. E quero compartilhar com você, com o pessoal aí, os meus conhecimentos e tentar ajudar no que for possível aí, nas dúvidas e compartilhar meu conhecimento com vocês aí. Eduardo, primeiro, o que eu acabei de dizer na nossa abertura. O empresário brasileiro, na sua caminhada, há quantos anos está a sua caminhada de ajudar empresas a se livrar da ignorância, a tomar cuidado com as multas, com as armadilhas que a própria legislação tem? Nessa área de engenharia, eu estou aproximadamente de 18 anos atuando aí como engenheiro eletricista, segurança do trabalho e agora como perícia judicial. E aquilo que eu falei agora há pouco, procede ou não? Afinal de contas, o empresário brasileiro, ele é vítima da legislação, que as leis estão todas contra ele, como muitos dizem, ou ele é vítima da própria ignorância dele? Existe alguns aspectos que devem ser seguidos e que muitas vezes não seguem por ignorância do próprio empresário. Coisas simples que podem ser feitas e que vão evitar algumas complicações no futuro para eles. Por exemplo, um simples painel elétrico, onde uma faxineira acessa para fazer a ligação das luminárias. Ele tem que estar identificado, ele tem que estar isolado, porque se não tiver essa forma que atenda à legislação, futuramente essa faxineira ela pode estar acionando ele na justiça e conseguir aí uma periculosidade por esse motivo aí. Então, é um exemplo de vários que podem acontecer aí numa empresa que pode acarretar depois algum prejuízo financeiro. Então entenda, pessoal, quando eu falei agora há pouco que o empresário ele é vítima da própria ignorância, eu estou dizendo ignorância no sentido do desconhecimento. Por exemplo, não tem a ver com o assunto, mas só para vocês entenderem. Muitos empresários, nós já temos no Brasil, não sei se você sabe disso, Eduardo, mas no Brasil nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Então, ser empresário no Brasil não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Por quê? Porque os impostos são algo do outro mundo. Agora, além dos impostos serem altos, o que acontece? A maioria dos empresários, eles não entendem nada de tributação, eles não entendem nada de imposto de renda, aí eles contratam um contador pelo preço. Aí o cara cobra um salário mínimo, ele contrata o cara mais barato, ele faz leilão. Aí ele pega um picareta, né, um contador de piada, um contador de causo, ele paga imposto errado, não paga o imposto que deveria e paga imposto a mais. Eu me lembro de um empresário da Americana que há 18 anos eu atendi,
Quando a gente fez um levantamento, ele tinha pago R$ 43.000 há 18 anos, R$ 43.000 a mais de imposto. Então, veja bem, já é horrível pagar imposto. Ainda pagar acima do que você deve. Ah, mas é culpa do contador. Não, não é culpa do contador. Quem que contratou o contador? Não foi você? Então você merece o que você tem, ué. Agora, contrata e joga na mão do contador. Ele não procura saber o que o contador está fazendo, por que é isso. Aí eu pergunto para o empresário, qual foi a última vez que você falou com o contador? Ah, meu contador não me chama para fazer reunião. Não, não é ele que tem que chamar para fazer reunião. Mesma coisa, você contrata um profissional igual o Eduardo. Você não precisa entender de tudo que ele está fazendo, porque ele se formou em engenharia elétrica, você não. Mas você precisa entender qual o caminho que ele está seguindo e por que que aquilo é assim. Agora há pouco você falou, o painel de disjuntores tem que estar devidamente sinalizado, identificado e tal. Então tem que saber por que que é assim. Ah, porque a norma tal, o artigo tal diz isso. Pronto, aí você já sabe, você está amparado. Não é fazer as escuras, é isso que a gente quer dizer. A ignorância é o grande vilão do empresário brasileiro. Ele não está nem aí, essa que é a grande verdade. Exatamente. Na verdade, o que acontece? As normas, elas foram criadas para trazer segurança para as pessoas. Então, esse exemplo do painel, por que que ele tem que estar identificado? Para a pessoa saber que quando ela for acessar aquele painel ali tem um risco de choque elétrico. E então, você contratando um profissional para estar avaliando todo esse, esse contexto, ele vai estar te instruindo como fazer da melhor forma possível e que atenda à legislação. E muitas vezes as pessoas elas não fazem o trabalho da forma correta. Às vezes o empresário ele até contrata um profissional, só que não é um tão profissional assim. Por exemplo, condomínios. Vamos tirar um pouco da indústria e vamos focar no condomínio. Quando o condomínio é entregue para a população, para as pessoas que compraram ali os seus apartamentos, o ideal é que você faça uma vistoria no condomínio como um todo. Por quê? Para verificar se a construtora cumpriu toda a legislação e se o memorial descritivo que ela prometeu para os condôminos, se foi cumprido. Então, se os painéis estão corretos, se os cabos que foram utilizados são de qualidade, se eles atendem às normas, se o para-raio, por exemplo, se ele foi instalado da forma correta, fazer os testes que tem que ser feito, verificar se a documentação entregue está de acordo com o que foi executado. Porque o que acontece? Depois de um ano do condomínio entregue, existe um procedimento que tem que ser feito, que é no Corpo de Bombeiros, para verificar se as instalações elas estão seguras. E muitas vezes o pessoal contrata alguns profissionais que eles querem vender a documentação. E não é esse o objetivo. Esse processo de obtenção do alvará de segurança do Corpo de Bombeiros é para verificar se as instalações estão seguras. Então você tem que fazer uma série de testes na edificação para verificar se os extintores estão dentro da validade, se os hidrantes funcionam, se o para-raio está sendo eficiente, se as instalações elétricas elas estão corretas. E alguns profissionais, eles não fazem essas verificações. Eles cobram um pouco mais barato e, no final das contas, eles emitem os certificados. O bombeiros, o pessoal do Corpo de Bombeiros, eles vão até o edifício, fazem também uma vistoria, só que as responsabilidades da parte técnica, elétrica, civil, hidráulica e de segurança do trabalho é dos profissionais, não é do bombeiro. E é isso que o pessoal não entende. Eles acham que porque o bombeiro aprovou, está tudo aprovado. Não, o bombeiro vai verificar a parte que compete a ele. Então, ele dando esse documento, só depois de 5 anos que vai ser retornado esses testes, essa bateria de exames. Então, a construtora, ela um pouco que ela se exime dessa responsabilidade. Então, depois de 5 anos que você vai detectar um problema, pode ser que já tenha perdido a garantia. Então, você contratar um profissional que não faça o trabalho da forma correta pode também prejudicar o condomínio. No caso das indústrias, a mesma situação. Com máquinas, eu trabalho com a NR12. A NR12 ela é uma norma que o pessoal fala assim, essa norma ela é muito complexa. Realmente ela tem alguns pontos que são discutíveis. Porém, ela tem alguns pontos que são administrativos. Por exemplo, a primeira coisa que ela pede é um treinamento dos operadores, para informar para eles quais são os riscos que eles estão expostos, as máquinas que existem no Parque Fabril, o que eles devem fazer no caso de acidente, como que eles devem se comportar.
Tudo isso é administrativo. Então você pode ter um funcionário dentro da empresa, que geralmente já tem, e ministrar esse treinamento. Depois disso, relacionar todas as máquinas, onde elas estão, quais são os riscos que elas têm e o que tem que ser feito para que ela seja adequada de acordo com a norma. E às vezes os empresários eles contratam um profissional também, que eles fazem essa análise de forma incorreta. E no final das contas a máquina continua sempre da forma incorreta. E quando acontece um acidente, vem uma multa pesadíssima em cima da empresa e tem o profissional, a empresa gastou um dinheiro e mesmo assim o acidente aconteceu e o colaborador, o funcionário, infelizmente, às vezes acontece até de ser uma vítima fatal aí na indústria e ter algum membro amputado, alguma coisa mais grave aí. Para você ter uma ideia, nos anos 80, eu trabalhava numa multinacional em Americana, que eu prefiro não mencionar o nome, que não vem ao caso, e um homem perdeu a vida porque ele estava operando uma empilhadeira sem o cinto de segurança e ele passou numa rampa, a empilhadeira tombou, ele caiu e ela tombou em cima dele por causa da falta do cinto. Você imagina o pau que aquilo deu. Você imagina um funcionário morrer dentro da sua empresa. Então, nós estamos falando de profissionais picaretas e profissionais sérios. Todas as profissões você vai encontrar isso. Gente picareta, que é o que mais tem no Brasil, porque eles têm uma escola boa. A escola começa em Brasília e ela vem de cima para baixo. Então tem muito profissional picareta. E tem um pouquinho de profissionais sérios. Esses profissionais sérios, se você é o tipo de empresário, ou o tipo, eu não sei quem que atende você, quem que é o seu cliente no condomínio, é o síndico? Geralmente é o síndico que contrata. Então, se você é síndico ou dono de uma empresa e você contrata um profissional da área dele pelo preço, então você é mais criminoso do que o picareta que você contratou. Porque nós estamos falando de vidas e dinheiro. Nós não estamos falando apenas de dinheiro, nós estamos falando de vidas humanas, de segurança de vidas humanas. Isso deveria ser, se isso aqui fosse um país sério, isso seria tratado com seriedade. Mas aqui, na terra da pizza, do oba-oba e do vamos lá ver o que dá, é isso. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo aqui é uma tentativa tímida de acordar aqueles que realmente se preocupam com isso. Veja, para esse vídeo, os vídeos aqui no canal não podem ficar muito longos, você sabe por quê. Então, eu vou parando por aqui, vou pedir para o Eduardo dar as palavras finais dessa primeira parte aqui, e eu quero saber de vocês o seguinte, eu quero saber de vocês o que vocês acharam disso. Coloca aí nos comentários para mim, você é síndico? Você mora em algum condomínio? Você sabia disso? Se você é síndico, você tem essas informações? Você trabalha com essa seriedade? Quem são os profissionais que prestam serviço para você? Você mora num condomínio? Você mora lá, você sabe que você está também envolvido nisso. Você não é síndico, mas você está envolvido nisso. E o seu condomínio? Como é que ele é? Essas normas são seguidas? Isso funciona corretamente? Porque tem assembleia no seu condomínio, não tem? Seja você dono, se você é proprietário, você está diretamente envolvido nisso também. Coloca nos comentários quem é você, onde você mora, se é dono de uma indústria ou não, você conhecia tudo isso? Você tem perguntas? Coloca nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo dessa série. Nós teremos aqui 4 ou 5 vídeos dessa série. Eu vou identificando para você. Eduardo, palavras finais aí desse primeiro episódio aqui da nossa pequena série. É um ponto que é importante também, que às vezes o síndico ele nem é por má fé do síndico. Às vezes o síndico ele é um morador, ele não tem conhecimento desses detalhes e ele acaba contratando uma pessoa sem saber desses detalhes. E a pessoa, por má fé, acaba fazendo esse tipo de coisa. O empresário é a mesma coisa, né? Ele não, às vezes não está atento a isso, às vezes ele nem faz o trabalho, nem sabe que existe esse tipo de norma e acaba, por desconhecimento, acaba sendo penalizado. Ok, pessoal. Então, eu vou deixar fixo no primeiro comentário e na descrição, eu vou colocar os dados do Eduardo. Se você tiver qualquer dúvida a respeito disso, escreve para ele e ele vai responder para você também e te orientar nesse sentido aí. É lógico que nesses pequenos vídeos nós não vamos conseguir contar a história do universo, mas não é esse o objetivo. O objetivo é alertar você, despertar a sua atenção e deixar os dados para que você possa falar com ele. Eu não sou especialista nesse assunto, eu sou um meio para um fim aqui, digamos assim. E aí você pode falar diretamente com o Eduardo, ele vai estar à sua disposição. Tá certo, meu amigo? Certo. A gente se vê no próximo
no próximo episódio dessa pequena série aqui. Deixa o seu like ou o seu dislike, comenta, não é inscrito no canal ainda, se inscreve e compartilha. Pode não ter sido interessante para você, talvez, mas muita gente por aí sofre por não ter essas informações, tá bom? A gente se vê no próximo episódio, então.